governo de São Paulo, sob a gestão de Tarcísio de Freitas, mudou o nome de um assentamento do MST em Mirante do Paranapanema, no oeste do estado. O local, que levava o nome de Che Guevara, passa a homenagear a santa brasileira Irmã Dulce. Clarissa Oliveira, em nota, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, criticou a alteração. Para o movimento, a medida é autoritária e antidemocrática. A decisão do governo foi desnecessária, Clarissa? Leandro, eu acho que o governo está no seu direito, faz parte, isso acontece em todos os governos, em todas as gestões, é natural, do processo democrático e não vejo nenhum problema. Acredito que a gente vê aí no movimento uma tentativa de criar um factoide, chamar a atenção, ganhar uma manchete. Hélio Beltrão, medida desnecessária ou estimula o conflito de ideias? Bom, primeiro um pano de fundo, né? O Pontal do Paranapanema é um local onde essa e outras organizações têm cometido muitos crimes de invasão ao longo dos anos. E pelo que eu entendi, Leandro, a atribuição de nomes de assentamentos, tanto como nomes de ruas também, cabe a uma autarquia estadual. Então, eu acho que faz muito bem o governador Tarcísio em batizar como Irmã Dulce. Não é o primeiro nome de figuras icônicas da extrema-esquerda que o Tarcísio vetou para locais estaduais. Teve a questão da estação do metrô, Bandeirante Fernão Dias, que havia sido batizada com o nome de Paulo Freire, porém, se eu não me engano, o Tarcísio foi brecado pelo Tribunal de Justiça, né? Resta saber, então, Leandro, se o tribunal vai de novo se meter nessa seara. Bruno Salles. Olha, Leandro, acho que em primeiro lugar só fazer aqui uma diferenciação entre crime de invasão e ocupações. Crime de invasão é quando você invade um lugar onde uma pessoa está produzindo, onde uma pessoa está morando, onde uma pessoa está desenvolvendo as suas atividades. Ocupações são meios políticos já reconhecidos pelo STF para se forçar a reforma agrária e para que se ative a função social da propriedade, já cristalizada no nosso Código Civil de 2002. Agora, nome, Leandro, nome é aquilo pelo qual as pessoas chamam. Eu nem sabia que o poder público podia dar nome a um assentamento ou não. Provavelmente esse assentamento hoje em dia já deve ser um bairro. E assim se batizou esse bairro com outro nome. Mas não adianta você dar nome para alguma coisa se as pessoas continuam chamando aquele lugar pelo nome que já foi tradicionalmente colocado, né? Acaba sendo só mais um factoide, acaba sendo mais uma tentativa do Tarcísio fazer um aceno para essa base ideológica, para a base fanatizada, e a essa que eu estava me referindo quando eu falei que não importa, que são antidemocráticos, são violentos, né? Eu queria deixar isso bem claro, que eu nunca disse que todos os eleitores do Bolsonaro fazem parte dessa base fanatizada. A gente sabe muito bem que não, né? Ele teve quase metade dos votos aqui no Brasil, e a gente tem pessoas que votam no Bolsonaro por vários motivos democráticos e que são respeitáveis, e outros não. E vem o Bolsonaro, uma pessoa que quer cometer atos antidemocráticos e o apoiam por isso, que vão pedir intervenção federal, que vão pedir estado de sítio e coisas do tipo, né? A gente tem que diferenciar muito bem. E o Tarcísio ele tem uma missão muito difícil, que é acenar para uma base eleitoral que é de direita, mas não é fanatizada, e acenar também para essa base fanatizada ideológica. O Tarcísio precisa ter o rescaldo do eleitorado do PSDB, aqui de São Paulo, do interior e da capital, mas também ter o aceno para esses eleitores mais radicais do bolsonarismo. E ele faz isso por meio dessas pautas, né? Tirar o nome do metrô que chamava Paulo Freire, agora tirar o nome que chama Che Guevara, que não tem qualquer efeito prático, né? As pessoas que moram lá vão continuar chamando lá de assentamento Che Guevara, né? E pode chamar Irmã Dulce, pode chamar o que quiser. Nome é aquilo pelo qual as pessoas chamam alguma coisa e não o que está em um registro oficial. Clarissa, foi mais um aceno aí à base? Opa, perdão. Vamos ouvir. Leandro, eu acho que sem dúvida nenhuma foi um aceno à base, mas eu ainda insisto, eu acho que é legítimo, é natural de qualquer governo. Se o governo conseguiu renomear
esse assentamento ou bairro, ou seja lá o que for, porque já se trata de alguma jurisdição ali. Eu, por exemplo, cresci ao lado do que era o córrego Água Espraiada. Eu vi nascer a Avenida Água Espraiada. E hoje a gente chama a avenida de Roberto Marinho, entendeu? Por quê? Porque mudou de nome. E os governos fazem essas mudanças. Governos do PT também alteraram nomes que eram ligados à direita por nomes que eram associados à esquerda. Eu acredito o seguinte, se a legislação permite que o poder público faça esse tipo de batismo, de nomeação de locais, de instalação, de assentamento, de seja o que for, infelizmente é do jogo democrático. Não vejo uma infração democrática. É claro, é um aceno para sua base, é parte do jogo político. E é um jogo político que, na minha opinião, a esquerda também utiliza. Não é prerrogativa de Tarcísio de Freitas, exclusividade dele ou do bolsonarismo. A gente vê isso acontecer, governo entra, governo sai. Acho que é do jogo e acho que é da nossa democracia. Então, assim, mudou o nome? Mudou. Ah, tudo bem, o pessoal não gostou, tem o direito de dizer, não gostamos desse nome. Não queríamos Irma Dulce, queríamos continuar sendo Che Guevara. Ótimo, continue chamando de Che Guevara. Eu não vejo uma grande crise em torno disso, eu não acho que seja uma provocação tão absurda por parte do governador, que, óbvio, está fazendo um aceno para sua base eleitoral, obviamente está, mas eu acho que é um aceno para sua base que está dentro do jogo democrático e que o outro lado também utiliza quando tem essa possibilidade. Hélio, perdão, pulei você naquela hora. Não, sem problema. Eu só queria comentar algo que o Bruno comentou de uma distinção legal de ocupação e invasão. Eu não sei dizer o que a nossa lei diz ou não, decisão do Supremo ou não, mas em termos de fatos é muito simples. Alguém que entra na propriedade de terceiros está esbulhando essa propriedade, está cometendo uma invasão e perante a nossa lei, o proprietário do terreno tem o direito de exercer força proporcional para tirar esse invasor e, portanto, o que está se convidando com isso é violência, porque se uma pessoa insiste em ficar lá, ou se estiver armada e o dono da propriedade reagir e for necessária força letal, a gente está convidando mortes no país. Então, a gente deveria ser contra qualquer tipo de invasão / ocupação, porque isso é invadir e violar propriedade privada de terceiros. Isso deveria ser sempre combatido em todos os casos. Mas, gente, assentamentos também são feitos em terras desapropriadas pelos próprios governos como parte de uma política de reforma agrária, que é uma política de Estado necessária e da qual, inclusive, os bolsonaristas gostam de se vangloriar, dizendo que Jair Bolsonaro saiu distribuindo muitos títulos de terras em assentamentos. Então, uma coisa são invasões. Outra coisa totalmente distinta é o simples fato de existir um assentamento. Você pode ter um assentamento que foi feito como parte de uma política de governo, de reforma agrária, algo que entra governo, sai governo, foi mantido, cada um com seu ritmo, de acordo com suas convicções, mas onde pessoas que não têm acesso à terra são acomodadas em terras muitas vezes desapropriadas pelo poder público, às vezes que já pertenciam ao poder público, e ali se cria as condições para que essas famílias ou pessoas passem a produzir nessas terras, tornando-as produtivas quando elas eram improdutivas. Nem todo assentamento, nem todo trabalho com sem terra é invasão, é crime. Bruno, quer a palavra? Exatamente, essa distinção. A ocupação é considerada um ato político para terras improdutivas para que se force uma desapropriação. Então, o detentor da propriedade privada, ele não vai perder a terra, ele vai receber indenização do poder público, inclusive. É isso que é um ato de ocupação, seja de propriedades rurais, seja de propriedades urbanas. Aqui em São Paulo, quando se fala de invasões, não há nenhum imóvel ocupado que algum dia foi invadido por qualquer movimento de moradia em São Paulo. Todos os prédios são prédios ocupados que geralmente têm dívidas de impostos impagáveis com o poder público e que deveriam já ter sido desapropriados, inclusive, e que nesse mistério sofrem uma
uma ação política de ocupação para que o poder público desaproprie, faça esse balanço para ver se sobra algo para o proprietário que deve esses impostos e que para ali sejam assentadas pessoas. Com a quantidade de imóveis em São Paulo que estão nessa situação, que têm impostos impagáveis, nós conseguiríamos zerar o problema de moradores de rua em São Paulo. E isso é simplesmente irracional. Inclusive, essas pessoas receberiam por isso, né? Por isso que a ocupação é um ato político, é diferente de uma invasão, que todo mundo fala, né? O bicho-papão do comunismo. Vai entrar na sua casa e vai pegar a sua cama. Isso é uma invasão, isso é crime. Qualquer pessoa pode se defender isso. Ocupação é algo completamente distinto. Quem conhece o movimento de moradia, quem conhece o movimento dos sem terra, dos trabalhadores sem terra, sabe muito bem a diferença e sabe que pode sim, né, a gente está falando de um movimento nacional, pode ter tido algum tipo de violência, mas essa não é a regra, por isso que é um movimento tão respeitado internacionalmente, inclusive alvo de uma CPI, que não deu em absolutamente nada. Na verdade, de uma CPI não, de 6 CPIs que nunca dão em nada, porque é um movimento extremamente decente e correto. Leandro? Por favor. Eu acho que é por isso que um cidadão comum, ouvindo o que a gente está falando, não me surpreende que o Brasil está ficando cada vez mais de direita. Né? A gente está ouvindo exatamente o que a esquerda, a tese da esquerda, né? De se chamar de ocupação, se for um momento que você não está lá, ou qualquer coisa desse tipo, isso passa a ser ok. Então, o cidadão comum que escuta isso fala, mas peraí, realmente, então, está certo que, sei lá, quem estava dizendo da direita, Bolsonaro, o que quer que seja. Aí eu entendo por que a direita está crescendo no Brasil.